Sejam muito bem-vindos, alunos da Rede Municipal de Ensino. Como vocês estão? A aula agora é de matemática e é para o ciclo 2, que compreende o quarto e quinto anos. E quem vai falar com a gente, quem vai apresentar essa aula para vocês é a professora Michele Reis. Tudo bem, Pro? Tudo, Carol. Pro, qual é o assunto da aula de hoje? Nossa, Carol, quanto problema, viu? Quanto problema! E vocês? Já se prepararam? Já pegaram o caderno para anotar tudo que vocês vão assistir aqui? Então, boa aula! Muito obrigada, Carol. A nossa aula aqui não é de problema não, viu? A nossa aula aqui traz soluções para vocês. Vocês, alunos do quarto e quinto ano, que estão com certa dificuldade em acompanhar os conteúdos aí da escola, nós estamos aqui para isso, para trazer soluções para o teu aprendizado, tá bom? Mas sim, a nossa aula de hoje vai trazer problemas para vocês. Olha, mas os problemas de matemática não têm muito a ver com os nossos grandes problemas da vida adulta, da vida real, né? Ainda bem. Então, eu trago aqui a pergunta: será que problema é um problema mesmo? No tempo que eu tenho em sala de aula, eu sempre acompanhei desde os menores até os anos finais do ensino que realmente, para os estudantes, problemas matemáticos são um grande problema, tá? Mas eu te dou uma palavra de consolo. Eu creio que se você quebrar um perfume de sua mãe ou perder algo que seja muito importante para alguém aí que cuida de você, você vai estar metido em problemas muito mais graves do que os problemas de matemática que eu vou apresentar ou qualquer um problema de matemática que você vai ver aí durante o seu percurso na escola, viu? Então, gente, problema não é necessariamente um problema. O que acontece é que os nossos problemas de matemática são situações do cotidiano em que vai envolver um raciocínio um pouco mais elaborado para a gente encontrar as respostas, tá? Mas nada que esteja além da capacidade de fazer e nada do que você usar também a sua criatividade para resolver esses problemas. Por quê? Antigamente, o foco era os cálculos sem fim. E foi no meu tempo, eu aprendi matemática assim. Quanto mais contas elaboradas você fazia, melhor, mais inteligente, né, a escola te considerava. Hoje, ainda bem que isso já caiu por terra, né? O foco hoje, o interesse da gente hoje, não é que você saiba fazer contas mirabolantes. As contas são importantes também, são fundamentais no processo de aprendizagem, tá? Não despreza elas não. Mas na questão de problemas matemáticos, hoje a gente tem mais liberdade para trabalhar eles. E olha, use e abuse da criatividade. Por quê? Porque os problemas que são apresentados para vocês são situações que vocês vivem no seu cotidiano. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é usar a sua memória, a sua capacidade de lembrar para ver que, com certeza, em algum momento você já viveu uma situação não igual, mas muito parecida. E aí, como foi que você ou você presenciou seu pai, sua mãe, algum responsável seu vivendo aquilo? Como foi que ele resolveu o problema? E essa estratégia, na maioria das vezes, dá certo, viu? Vamos entender algumas coisas aqui para resolver problemas, tá? O que você sabe? Você sabe que problemas, eles imitam situações reais. Então, poxa, é uma bolinha de gude que eu não tenho, é uma fruta que eu comprei, sei lá, é um valor que eu tenho que pagar, alguma divisão que eu tenho que fazer de uma pizza, de um chocolate. Então, os problemas, eles vão trazer um texto para trazer um contexto de uma situação que, na maioria das vezes, sim, é real.
Então você já pode ter vivido aquilo, ou presenciado, ou conhecido alguém que viveu algo. E você pode usar uma estratégia que você usaria no seu dia a dia para resolver o problema, tá? E aí vem essa segunda parte. Você também sabe que para resolver um problema você usa uma ou mais das 4 operações, né? Pois é o que eu falei. A continha, ela é importante. Quem sabe a continha pode resolver esse problema mais rápido. Mas o interesse aqui da gente é você entender o problema e pensar numa estratégia para poder resolver o problema, que seja através da própria continha ou de outras maneiras. Por exemplo, desenhar. Desenhar o problema pode te ajudar a entender e resolver esse problema. Quando a gente é menorzinho, está lá na educação infantil ou no ciclo 1, muitas vezes a professora dá o problema em forma de desenho, né? Fulaninho foi e comprou 3 maçãs. Só que quando chegou em casa, tinha 3 maçãs na geladeira. E aí, já era fácil. Desenhava a maçã, ou já tinha lá, depois tinha mais outras 3 maçãs na geladeira. E aí, qual é o resultado? Fácil. Ficamos com 6 maçãs. Então, por que depois que você cresceu, você abandonou essa estratégia de desenho? Certo? Não abandone não, continue usando ela. Agora você tem que saber o que é importante no problema e o que desenhar nesse problema, não é isso? Mas, em paralelo, essa estratégia de desenho que vai te ajudar a compreender o problema, é importante sim. Se você puder e souber, use também os algoritmos, né, as continhas que a gente fala, porque isso tudo vai servir para te trazer mais segurança para poder resolver os problemas matemáticos, que são muito mais fáceis do que os problemas da vida, né? Vamos ver esse exemplo? Olha aqui. Minha mãe comprou uma televisão em 5 prestações. É uma situação real? Sim. Olha, no meu caso, eu dividiria em mais prestações, tipo 24 prestações, 30 prestações, fazia um carnezinho. Mas essa mãe estava mais podendo, entre aspas, né? E comprou em 5 prestações. Beleza para ela. Cada prestação custou R$260. No final, quanto custou essa televisão? Essa não é uma situação real que cada um vive da maneira que pode? Então, às vezes você não viveu essa situação exata. Porém, você já conheceu alguém que teve que comprar uma televisão e dividiu em prestação. Como é que a pessoa fez? Aí você vai para o seu histórico, né, para a sua memória. Poxa, cada mês vinha no cartão de crédito ou no carnezinho uma parcela para ela pagar. E aí, ela pagava um mês, outra no outro mês, então, vai juntando, entendeu? Aí já vai trazendo à sua mente qual é o tipo de raciocínio que você vai fazer essa continha, tá bom? Nesse outro slide aqui, a gente pode observar o que é importante no problema. É outra coisa que você precisa saber, tá? De todo o texto que traz, o que é importante para que você ajude a encontrar a solução. Você tem a informação que é uma televisão, mas essa informação é relevante para você achar o valor? Às vezes você se prende muito, o fato de ser uma televisão, e fica até imaginando as coisas que você pode assistir nessa televisão. Foco! O que você tem que encontrar aqui são as informações que te ajudem a achar o resultado. O que é que você quer saber? Você quer saber quanto custou essa televisão. Então, essa é a sua primeira informação. Como é que eu vou saber quanto custou? Aí eu vou para o problema e vou buscar as pistas, que são as informações que eu preciso. Eu tenho 2 informações importantes, que é se custa, é um preço.
eu tenho aqui o preço de R$ 260, certo? E eu tenho aqui outra informação que foram em 5 prestações. Então, observe, a mamãe foi pagando devagar. Então, você pode, a partir daí, já elaborar um raciocínio. Poxa, ela pagou de 5 em 5 vezes, então todo mês ela pagava um pouquinho. Então, no final é que eu vou saber quanto custou. Então, ela pagou 260, mais 260, mais 260, mais 260. E aí, no final que ela terminou, ela vai saber quanto ela pagou. Essa é uma estratégia possível, muito possível e muito mais usual, né? É o que a gente faria no nosso dia a dia. E aí eu trouxe aqui para vocês a continha desse nosso raciocínio. Ah, Pro, você falou de desenho. Cadê o desenho? Olha, o desenho também é uma forma de nos ajudar a encontrar a solução. Mas pondera comigo, nesse caso, cabe desenho? Eu creio que não. Você não vai desenhar uma televisão porque você sabe que, nesse caso, a palavra televisão não é relevante. Podia ter sido um sofá, um micro-ondas, poderia ter sido um fogão, uma geladeira, poderia ter sido qualquer eletrodoméstico, ou até roupas. Mas a gente não vai desenhar televisão, porque televisão não é relevante. A gente tem que se ater ao custo, ou seja, ao preço dessa televisão. Então, a gente vai se pegar nos valores, que é 265 prestações, tá bom? Então, a gente elaborou esse raciocínio. Pagamos essas parcelas, né? E no final de tudo é que a gente encontra o valor total da televisão. Essa é uma estratégia? Sim, é uma estratégia. E nessa estratégia nós usamos a adição. Nós vamos juntando os valores mensais que a mamãe vai pagar, tá? Beleza. Feita a continha, a gente encontra o resultado. Ah, Pro, mas essa conta vai ser grande. Qual é a estratégia que você pode usar para resolver essa conta? Você pode ir somando aos poucos. Ela pagou esse mês 260. Com mais 260 do outro mês, vai dar um valor. Aí você pega o valor desses dois e vai juntando, mais 260. Achar outro valor, junta com o do mês seguinte e com o do mês seguinte. Então, você tem que pensar em várias formas de resolver o problema. Mas não importa, porque no final, você tendo o raciocínio certo, você vai chegar à mesma resposta. Então, vamos ver outra estratégia? Olha aqui, o mesmo problema, porém, a pessoa já teve um pensamento, vamos dizer, mais ligeiro. Ao invés dela imaginar prestação por prestação, ela já sacou que ela pode fazer um cálculo só, através da multiplicação. E ela entendeu que se ela pegar o valor da prestação e multiplicar pela quantidade de parcelas, ela também pode encontrar o valor final do produto, certo? Então, nessa estratégia, ela usou a multiplicação. São caminhos diferentes, porém, vão nos trazer o mesmo resultado, tá? E qual é o resultado, Pro? O resultado é o preço final da televisão, que é R$ 1.300. E isso é importante você colocar no problema, tá? Porque muitas vezes você faz o desenho, faz o esquema ali da continha, mas esquece de colocar a resposta final. E se você não coloca a resposta final, a gente pode ficar na dúvida se você teve o entendimento correto do problema, se você sabe a que se refere a resposta, se refere ao valor da parcela, se refere à prestação? Não. Esse valor de R$ 1.300 é o custo total da TV, é o valor final, certo? Então, esse problema é um problema do nosso dia a dia, mas
é algo mais tranquilo que você pode resolver usando aí a criatividade e trazendo o seu histórico pessoal, as suas memórias, as situações parecidas que você já pode ter vivido, sua família já pode ter vivido e com certeza acharam uma solução para o problema. Tá bom? Então, vamos agora para um outro exemplo. Nesse exemplo aqui, eu vou trazer a reta numérica, tá? Não coloquei enunciado, coloquei aqui só a reta e o enunciado a gente pode dar qualquer um. O que é enunciado? É o texto do problema. Eu posso dizer, por exemplo, que Adriana fez essa reta numérica, mas esqueceu de colocar alguns numerais. E aí ela entregou essa atividade para os seus alunos. Ela esqueceu. E aí? Como é que os alunos vão concluir a atividade sem saber os valores da reta numérica? Tá vendo? Eu acabei de criar um texto por problema de reta numérica. Então, o enunciado, não precisa ser exatamente igual ao que você viveu, mas uma situação parecida que vai te dar instrumento para poder resolver esse problema. Vamos lá. Nas nossas aulas anteriores, eu falei de reta numérica, não falei? Falei. E nós vimos que nas retas numéricas existe uma progressão, ou seja, os números vão aumentando, né? E entre um número e outro, existe uma coisa que a gente chama de intervalo, um valor de intervalo. Eu posso botar 1, 2, 3, nesse caso aqui, eu quis arrumar essa reta numérica de uma maneira diferente, não de 1 em 1. Eu coloquei um intervalo diferente. Como é que a gente pode fazer para resolver esse nosso problema? Eu quero saber quais são os números que estão faltando na nossa reta. Vamos pensar na solução? A primeira estratégia que eu trouxe aqui para vocês vai ser: encontre o valor escondido entre os números. De 14 até 21 é quanto? É uma forma de pensar. Poxa, se eu sei que a Pró falou que entre o 14 e o 21 existe uma quantidade de números, essa quantidade de números é o intervalo e ele vai se repetir entre todos os outros números. Então, o mesmo valor que eu encontrar nesse intervalo vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui. E isso me permite achar os números que estão faltando. Então, observe, de 14 para 21, quantos números tem? Aí, você não sabe fazer a continha, mas você pode contar no dedo, não pode? Vamos lá, 14 na cabeça e continua no dedo. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Quantos números escondidos tem? 7 números. Você não fez conta, mas descobriu o valor do intervalo, que é 7. Então, testa para ver. Vamos lá, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ó, bateu certinho. Então, se daqui para aqui foi 7, daqui para o próximo vai ser quanto? 7 também. Então, eu vou pegar 21, colocar 7 e acho esse valor aqui, tá bom? Então, eu começo. 21 na cabeça, mais 7. Então, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Já achei o segundo valor, que foi 28. Até o momento, eu precisei pegar lápis, papel, caneta, borracha para fazer alguma conta aqui? Não. Então, nem sempre o problema vai requerer de você o uso desses materiais. Você só precisa ter uma boa memória e ter criatividade para achar soluções, tá bom?
Agora, o importante na matemática é sempre você testar os resultados, porque é no teste que você vai ver se seu raciocínio está correto ou não. Outra estratégia também que eu trouxe para vocês, lembra que eu fiz a primeira pergunta para descobrir o intervalo? Quantos números tem entre 14 e 21? A pergunta foi de 14 até 21 é quanto? Outra forma de você fazer a continha e já achar o resultado é você usar o algoritmo. E a continha é qual? É uma conta de menos. Você pega o 21 e tira 14. 21 menos 14 dá no mesmo 7. Então, você vai achar o caminho é diferente, mas a resposta precisa ser a mesma, porque se trata de matemática, tá? Então, você achando... mas eu tenho dificuldade de fazer esse tipo de conta de menos, porque é uma conta que precisa pedir emprestado. Beleza. Então, use a estratégia dos dedinhos. Claro, quando der, porque eu estou tratando aqui de números menores. Então, números menores, eu posso usar os meus dedos, mas números maiores realmente fica mais difícil. Mas vamos lá, então. A partir daí, encontramos o intervalo 7 e podemos dar prosseguimento à nossa reta numérica. Então, daqui para cá vimos que é 7, então daqui para cá vai ser 7. Então, 21 mais 7, 28. 28 mais 7, 35. 35 mais 7, 42. 42 mais 7, 49. Então, observe que está batendo certinho. 49 mais 7, 56. E 56 mais 7, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Então, observe que bateu certinho com os números que a professora já tinha deixado na reta numérica, tá? Então, isso é testar e essa daqui é a resposta. Foi um problema, mas é um problema que necessariamente a gente não precisou nem de lápis e papel para poder resolver, só usando a mente e os nossos dedos, beleza? Vamos agora para outro problema de reta numérica. E esse daqui vai trazer alguns intervalos, né? A primeira coisa que você precisa saber é achar o intervalo. A letra K representa que número? Cadê a letra K? Ela está justamente aqui. Agora, observe toda a reta numérica. Qual é a primeira coisa que a gente precisa saber? Eu falei que de um número para o outro é o intervalo, e o intervalo sempre é igual. Então, observe, daqui, aqui eu não sei, mas daqui para aqui eu posso saber o intervalo, não posso não? Está bem pertinho. De 1952 para 1955, quanto temos de intervalo? Dá para fazer essa continha na cabeça? Dá, né? Então, 1952, 53, 54, 52 eu não conto, 53, 54, 55. Então, de 1952 para 1955, eu tenho 3 de intervalo. Então, baseado na regrinha que o intervalo é igual entre todos os números na reta, eu venho para cá. Então, 1934 para cá é mais 3. Então, 34 mais 3 fica quanto? Vai descobrir aí. Vou te dar o tempo. Vou até contar aqui na minha cabeça. Ó. 34. E aí, confere aí se é 1937. Acertou? Isso aí. Então, aqui dá 1937. 1940, tá vendo que o nosso teste valeu? Eu coloquei aqui só para testar. Então, de 1940 para a letra K, a gente sabe que tem que botar mais 3. E aí, dá quanto?
1940 e... Diga aí qual é a alternativa? A, B, C ou D? Para já a resposta, 1943. São questões que caem em provas de avaliação externa. Então, já percebeu que são problemas que a gente usa apenas a memória e os dedos para resolver? Vamos lá para mais um? Essa daqui foi uma das nossas avaliações, viu? E aí, olha como tá parecida com o que eu falei. Uma professora da 4ª série pediu que uma aluna marcasse na linha do tempo o ano de 1940. Olha, mas observem uma coisa. Essa linha do tempo não tá igual à anterior. O intervalo da outra era 3. Você acha que de 1900 até 2000 o intervalo de 3 vai funcionar? Eu creio que não, porque existem muitos números entre 1900 a 2000. Então, creia que esse intervalo tem que ser um pouco maior, né? Então, vamos tentar aqui, o nosso tempo está curtinho, vou dar um chutão aqui bem certeiro. Vamos chutar aqui de 10 em 10. Então, vamos 1900, 1910, 20, 30, 40, 1950, 60, 70, 80, 1990, 2000. Viu que deu certinho? Então, o intervalo aqui foi de 10 em 10. E aí, ela quer o ano de 1940. Encontramos já o intervalo e já testamos. E aí? Vamos ver quais das alternativas? Nós temos 1940, fica na letra A, B, C ou D. Vamos lá, vamos ver a letra A. 1900, 1910, 1920, 1930, 1940. Olha, para nossa sorte, caiu logo na letra A. Então, a resposta da nossa questão é justamente a letra A. Meus amores, para que você continue crescendo nos seus estudos, aconselho vocês a manusearem o nosso caderno, nossa rede. Tem mais atividades sobre reta numérica no nosso caderno pedagógico do 4º ano, nas páginas 27 e na página 28, viu? Um beijo para vocês e até nosso próximo encontro.